Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valores, para que tudo ainda seja melhor. A primeira coisa é evocar, né? Aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, ele está esperando há 2 meses para falar desse assunto aqui no programa. Só deu encaixe hoje e não vai dar mais, porque do jeito que é concorrido o programa, né? O professor Josenir Detoni, meu colega Bom, de Benito? bancada, vai debater conosco hoje bioética. O que você acha de editar os genes do seu filho? Né, fazer nascer um super baby? Né, escolher a cor do cabelo, a cor do olho, o sexo, né, a cor da pele. Escolher, inclusive, se ele vai poder ter esta ou aquelas doenças. Né, mas isso tudo sem estudo de impacto, é claro. Né? O que isso vai trazer por dentro do cidadão. Né, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é o que você embeleza a criança por fora, mas a gente não sabe o estrago que faz por dentro. É tipo soja transgênica, né? Está liberado para o consumo, a gente consome aí misturado em outros alimentos, mas se vai dar câncer e matar, só vamos saber daqui a 30 anos. É que nem o cigarro quando foi feito, né? Era uma beleza, todo mundo fumava. Hoje, fumar é um escracho. Professor Janir. Fala, meu irmão. Uma alegria estar aqui na condição de entrevistado, né, para falar de um tema importante para a nossa sociedade. Né? O ano de 2018 foi marcado pelo anúncio do início da edição genética em embriões. Mas esse é um tema que vamos então discutir ao longo do programa. Né? Quero saudar então a todos aqui, a Fatinha, a Thaís, o Benito e a você de casa aqui que acompanha o programa Conteúdo Amazônia. Bom, eu dei até um espirro aqui porque foi para tu me dizer saúde. Né? Saúde, Benito. Quem sabe eu fui editado e não sei. Não posso falar de bioética, né? Nem nem de genética, que eu... Muita poeira no ar, deve ser, com essa chuva toda. Fatinha, saúde, professora, aí, que hoje nosso debate vai ser caseiro, mas com o melhor da área, no estado. Isso, com certeza. Quero cumprimentar você de casa. Muito obrigada. Mais um dia conosco no programa Conteúdo Amazônia. É sempre bom, né, Benito? Já estamos aí findando janeiro já, né? Como passa rápido, né, professor? Nossa. E, para nossa alegria, estamos juntos. Cumprimentar aqui minha amiga Thaís, essa mulher que eu tenho o maior respeito. Cumprimentar o Benito e agradecer ao mesmo tempo. E falar do meu amigo professor Josenir Detoni é tudo de bom. Obrigado, Fatinha. Uma pessoa que eu tenho respeito, uma pessoa que vem aí ajudando a melhorar a qualidade da educação no estado de Rondônia, dentro da Universidade Federal, uma instituição que a gente precisa muito, né, valorizar. E falar sobre bioética aí, você que é uma pessoa que tem um conhecimento bem profundo sobre isso, é muito importante. Então, você que está aí conosco, fique aí assistindo, a gente vai fazer um debate super interessante e é o que vai acontecer muito aí no futuro, né? As pessoas querem muito ter filhos, alguns, claro, tem gente que não quer mais, né? Mas em sua maioria sim, e querem dizer como é que é essa criança, né? E agora com muita possibilidade disso acontecer muito breve. Então vamos discutir isso e seja bem-vindo ao programa, hoje como entrevistado. Obrigado, Fatinha. Thaís. Olá, vocês de casa. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, iniciando aí esse ano, né? É muito bom poder contar com o apoio de vocês. Não esquece de curtir nossa página no YouTube, que agora está funcionando. Os programas que você perdeu, você pode assistir lá pelo YouTube. Professor Josenir, um prazer tê-lo como entrevistado hoje. Realmente falar sobre bioética é um assunto bem atual, que poucas pessoas conhecem, né? E que eu acho que a nossa população
também pode aprender um pouquinho com a gente. Professora Fatinha, prazer tê-la aqui, minha amiga guerreira de tantas jornadas. Tenho certeza que 2008 trabalhamos bastante, mas agora em 2019 teremos muitos desafios e você é importante nessa luta. Então, fiquei com a gente. Bom, eu vou chamar a vinheta e vamos começar por partes, tá bom? Eudes, nossa vinheta. Vamos lá. O espirro do ano. Foi ali aquela. Estávamos debatendo aqui na vinheta. Ô, Josenir, me conceitua bioética. E depois tu conta o caso que no mês de novembro a dezembro abismou a comunidade científica internacional. E a relação disso com a clonagem. Por que eu estou dizendo a relação disso com a clonagem? Porque fígados clonados ajudam bastante, pulmões clonados, mas o clone humano já é uma realidade, tendo em vista que a edição de gene ainda é um espaço à frente. É um passo à frente. Então, com você. Muito bem, Emílio. Obrigado pela oportunidade de falarmos de um assunto importante, mas pouco debatido aqui na nossa região, pouco difundido ainda no Brasil. A bioética é uma área do conhecimento relativamente nova. Em termos epistemológicos, o que é isso? Da teoria do conhecimento, o que é que cada tipo de conhecimento estuda, ela faz parte da filosofia, faz parte da ética. Então tem a filosofia, uma parte da filosofia é a ética, uma parte da ética a bioética. Seria a ética aplicada, a reflexão ética aplicada a temas relativos à vida. Problemas tradicionais de bioética, discussão sobre se é ético ou não o aborto, discussão sobre se é ético ou não a eutanásia. Esses são temas clássicos. Certos tipos de pesquisas com seres humanos, até que ponto certas pesquisas ferem a dignidade humana e assim por diante. São temas clássicos. Agora, a bioética é uma área que, pela sua própria natureza, está interligada com várias outras áreas do conhecimento. Não é possível falar de bioética, que é um tipo de ética aplicada, sem conhecer a área de aplicação, né? Então, os bioeticistas não precisam saber apenas de filosofia, precisam entender um pouco das áreas onde esta reflexão ética está sendo aplicada. No meu caso, eu tenho formação na área da saúde como psicólogo e mestre em ciências da saúde na UNB. E pela minha formação em filosofia, fiz mestrado e doutorado em bioética. Então, a bioética seria este estudo ético de temas relacionados à vida. Alguns definem mais voltados para a saúde, né? E assim por diante. A minha área final no doutorado foi em bioética ambiental, enfim. Mas na Inglaterra, e durante o doutorado, eu tive a oportunidade de estudar e escrever sobre uma área nova, bastante recente, chamada melhoramento humano, tecnologias de melhoramento humano. Então, existem cientistas que querem superar, por meio da tecnologia, as limitações humanas. Então, se você vai roçar um terreno e se cansa rápido, será que não teria um jeito da gente trabalhar bastante sem cansar? Né? Você que está perto da morte, será que não teria um jeito da gente aplicar tecnologia para que a morte não existisse mais? Você que nasceu com alguma doença ou predisposição genética a uma doença, será que não tem um jeito da gente mudar esse gene para que as pessoas não tenham esse tipo de doença? E assim por diante, né? São 3 grandes linhas da área do melhoramento humano, da discussão do melhoramento humano. A primeira grande linha é essa da engenharia genética, que eu quero falar já para vocês. No final do ano passado,
tivemos uma notícia mundial, e é por isso que a gente está falando desse assunto agora, tivemos uma notícia de impacto mundial de que a engenharia genética deu um passo a mais. Então, nós vamos falar disso já já. Mas tem duas outras grandes linhas de tecnologia de melhoramento humano. E por que eu estou fazendo entre aspas? Porque uma modificação, por exemplo, na carga genética dos seres humanos, é analisada como um melhoramento ou como uma piora, né? Depende do seu valor referencial, de quais são as suas referências. Então vamos falar disso já já. Mas basicamente, outras tecnologias que não é engenharia genética, o uso de certas substâncias químicas, o uso de drogas. Então, por exemplo, hoje já existe drogas para você estar mais alegre. Isso são usadas contra a depressão, né? Já existem drogas para você ter um desempenho intelectual maior. Tem gente que fala para você ficar mais inteligente, né? Mas tem um desempenho intelectual maior. Há uma grande discussão ética de se é certo ou não, se é justo ou não as pessoas usarem essas drogas para fazerem concursos, por exemplo. Se isso seria jogo justo ou não, ou seria uma trapaça, né? Uma espécie de doping cerebral, né? Essa é uma coisa que já acontece muito no Enem e por aí já está acontecendo, né? E agora já existe, para você de casa saber, drogas que fazem você ser uma pessoa mais preocupada com os outros. Até o tema do egoísmo e do altruísmo pode ser, dizem os pesquisadores, regulado com a aplicação de certas substâncias. Existe um neurotransmissor chamado ocitocina, que faz com que nós estejamos mais preocupados com os outros. A ocitocina está presente em graus muito elevados com a mãe que acabou de parir, né? Enquanto, por exemplo, altos níveis de testosterona fazem com que os homens fiquem mais agressivos e assim por diante. Então, certos elementos químicos alteram também aspectos da nossa personalidade, né? Há quem esteja defendendo neste momento que se aplique doses grandes de ocitocina em presidiários considerados sem recuperação, por exemplo. Tá certo? Um tratamento... Isso é casamento... Um tratamento moral químico. Então, casamento químico, isso aí, né? Antigamente se falava da castração química, da pessoa não ter mais possibilidade. Agora é um tratamento moral químico, enfim. São tecnologias que abrem espaço para um monte de coisas. Outra grande área dessa discussão de melhoramento humano está relacionado à interação cérebro-máquina. Hoje em dia já existe uma capacidade enorme de controlarmos equipamentos pensando. Isso não é mais novidade. Aqui na Copa do Brasil, todo mundo fala do 7-1, do 7-1, do 7-1, mas o chute inicial da Copa, no primeiro jogo, foi feito através de um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É um equipamento que simula o seu esqueleto, que está por fora de você e está ligado a você por equipamentos, né, que leem as suas ondas cerebrais. Então, era uma pessoa que não tinha mobilidade e que, usando o exoesqueleto, conseguiu dar o primeiro chute aqui no Brasil. Há tempo atrás também tivemos um paraplégico guiando um carro de Fórmula 1. Então, nós podemos sim já falar desta interação cérebro-máquina como um próximo passo na nossa relação com os outros e com o mundo, né? A questão do avatar, de eu ter um avatar, controlar um avatar desde casa, já não é mais uma coisa do futuro, né? Se é possível dirigir um carro de Fórmula 1 só pensando, imagina outras coisas que podem vir por aí. Mas o foco de hoje é essa terceira linha de pesquisas de melhoramento humano, que é a engenharia genética. Engenharia genética é algo que já foi falado bastante. Até pouco tempo atrás, a grande discussão da engenharia genética era a questão dos clones, né? Então, se era possível clonar um outro Benito. Para que isso ia servir, Benito? Para dor de cabeça. Para pagar 2 vezes as contas, né? As aplicações disso são variadas. Inclusive, há quem defenda que se faça
um clone, deixa esse clone inconsciente, conforme eu precisar de um novo fígado, de um novo coração, de coisas assim, eu possa pegar deste clone. A grande questão é, este clone é ser humano ou não é? Tem dignidade humana ou não tem? Né? Tem direitos humanos ou pode ser tratado como um repositório de carne, de órgãos, assim, numa boa? É um produto, né? É um ser humano ou é um produto? Né? Se respira, está vivo, meu querido. Pois é, mas de repente, se a questão é simplesmente respirar, dá até um jeito de botar lá para... Né? Essa é a definição legal de vida, né? Mas, enfim, a bioética ela está ultrapassando esses limites E o tradicionais. transplante de cérebro, tu nem falou, né? Como? O transplante de cérebro. Ainda não tem a tecnologia para isso. Que tu saiba, né? Bom, que esteja publicado por Olha aí, que a né? China faz de tudo. Olha aí que os caras já Então, fizeram. pois é. Na China agora, e esse é o Eles não fazem da mote- melhor, eles podem até não fazer da melhor maneira, mas fazem. É. Do jeito deles, modo chinês de ser. E não foi só na China, né? Esses estudos todos se avançaram bastante na Segunda Guerra Mundial, e aí a bioética surge como uma forma de tentar regulamentar todas as barbaridades que ficaram claras. Que os japoneses e os nazistas fizeram. Isso. Que são os dois que estudaram mais a fundo como dissecar um corpo humano, como transformar um corpo em dois. É complicado. Aí tem gente que tenta justificar isso e diz, olha, mas esse tipo de tecnologia a gente tem que aceitar porque é muito bom para, por exemplo, questões de combater doenças. Né? Há quem diga, por exemplo, deixa eu explicar primeiro. Então, há pouco tempo atrás, um chinês disse o seguinte, olha, consegui alterar a carga genética, as características genéticas de um embrião humano. Ou seja, aquilo que antes se falava nas academias, na universidade, apenas como uma hipótese, agora foi anunciado como um passo real, que é a capacidade de você, por exemplo, de casa, escolher qual vai ser a cor do olho do seu filho, como vai ser a compleição física dele, níveis de capacidade de memória, e assim por diante, né? Começar a editar características. Aquilo que antes era visto, assim, a gente rezava, né? Pedia para Deus para que as crianças nascessem bem e tal, agora isso já será controlado nos embriões, ok? Existe já essa tecnologia, e essa tecnologia já foi anunciado que foi implantada em seres humanos. Aí, a grande questão é a seguinte, num primeiro momento, isso pode até parecer muito bom, porque vejam, se eu sou de uma família que tem uma herança genética que traz problemas físicos para todos aqueles da minha família, e chega uma tecnologia que pode fazer com que meu filho e as próximas gerações não tenham esse tipo de problema, a princípio a gente fala, opa, parabéns, que bom, né? Vamos sim alterar a carga genética para que isso não aconteça. Então, num primeiro momento, o que os bioeticistas dizem? Que num primeiro momento, essas tecnologias mais complicadas de serem aceitas socialmente, acabam sendo aceitas pelo argumento do cuidado com a saúde, que é o primeiro argumento que agora se utiliza. Não, nós vamos usar essa tecnologia para evitar doenças importantes, então tem que ser aprovado e tal. No entanto, foi a mesma discussão das plásticas, da tecnologia de fazer plástica. Num primeiro momento, o argumento foi, não, tem que ser, porque tem pessoas que ficam muito deformadas, então tem que fazer e tal. Aí depois passa para uma questão estética. Então há quem diga que essa tecnologia de engenharia genética pode passar pelo mesmo caminho. Num primeiro momento ser aprovada para questões de saúde, depois ser liberada para questões estéticas. Né? Em vez de você comprar uma lente, você já pede para o geneticista programar que o seu filho nasça com olho azul. Né? E assim por diante. Agora, outros que são contra esse tipo de aplicação dizem o seguinte, que essa tecnologia pode ser usada para fins militares. Então, eu tenho a tecnologia, o Brasil desenvolveu a tecnologia e os soldados brasileiros agora serão de uma cepa
especial, né? Gente que não vai ter, por exemplo, sei lá, sensibilidade a certos tipos de gases. Eu não sei, né, as possibilidades são várias. Mais fortes, mais isso, mais aquilo. Então, a gente... Pronto. Então, o uso militar de tecnologia é algo que a gente já acompanha ao longo da história, mas no caso da engenharia genética pode ser, sim, utilizado. E também uma discussão sobre engenharia social. Então, o que é? A gente precisa subir os índices educacionais do Brasil. Vamos fazer uma edição genética para criar uma geração, uma classe de superinteligentes no Brasil? A gente precisa de lixeiro também no Brasil? Precisa. Então, vamos criar uma classe de pessoas que possam correr atrás do caminhão sem se cansar tanto e que não tenham, por exemplo, a sensibilidade olfativa muito grande. Entende? Então, é possível criar castas sociais geneticamente modificadas. Que horror. E pode acontecer, porque esse tipo de lógica de que teremos uma sociedade melhor se todos estiverem bem adaptados às suas funções, é uma discussão que não é de agora. A eugenia, essa discussão de só vamos deixar nascer raça pura. Você já escutou falar disso, Benito? Não, imagina, Não, os judeus escutaram falar disso alguma vez? Só vamos deixar nascer raça pura. Esta lógica da eugenia dos bons nascidos, né, está presente na nossa cultura há bastante tempo e pode ser novamente utilizada agora com um potencial muito maior que a tecnologia nos traz de engenharia genética. E aí os filósofos vêm e discutem o seguinte: tudo bem, suponhamos que está liberado. Aí eu misturo um gene de um outro animal com um ser humano. Por quê? Porque este gene do outro animal vai combater a doença tal. E aí eu vou misturando na carga genética humana coisas que não são humanas, são os transgênicos. Transgênico também não é novidade, o Benito falou, olha, tem aí, estamos comendo transgênico, né? Agora dá para fazer com os seres humanos. Até que ponto este ser que vai nascer transgênico é humano ou não é humano? O que vem a ser o propriamente humano? E aí alguém pode falar, isso aí é discussão para filósofos, essa discussão não tem implicação prática nenhuma. Isso não vai acontecer agora. Pergunta para o pessoal do direito, e aqui temos um representante, pergunta para o pessoal do direito se a noção do que é humano e do que não é humano é importante para a justiça. Entende? Então, se eu começo agora a pegar uma fatinha 2, né, modificada com genes de uma planta tal, de um bicho tal, e misturo tudo e apresento para a sociedade. É humano, é planta, é animal, o que é que é? E quais direitos e que dignidade, enfim, né, que natureza é essa? E por fim, só para terminar essa palestra, não. E por fim, uma outra questão interessante. Veja bem, nós nos preocupamos com questões de justiça social, não é mesmo? As tecnologias, quando surgem, elas não são baratas, não são popularizadas, né? Se nós temos uma tecnologia para deixar uma parte da população muito melhor em questão de desempenho, esta tecnologia será aplicada em pessoas ricas, porque a técnica, o dinheiro para isso é como plástica, Estou dizendo que é a mesma coisa, só estou fazendo uma comparação de acesso. Né? Então, se existe uma tecnologia que melhora muito o desempenho das pessoas e a classe mais elevada, financeiramente falando, vai ter acesso, e a classe dos mais pobres não vai ter, será que isso aumenta ou diminui a justiça social no país? As diferenças sociais? Ok? Então, há quem diga também, e isso já virou objeto de filme há um tempo atrás, o Gattaca, não sei se alguém assistiu, Gattaca. É a história de uma pessoa que vivia numa sociedade onde já havia edição genética e as empresas só contratavam quem já tinha sido editado geneticamente. Nós aqui, que não fomos editados geneticamente, que não houve modificação, seríamos vistos como
empregados de risco. Pode dar doença, né? Pode... Eu vou contratar só os editados geneticamente. Então, há quem diga que a aplicação dessas tecnologias pode fazer com que a sociedade humana se divida em castas, né? E que as diferenças sociais se intensifiquem. Catinha e Thaís, quem quer começar de vocês duas? Josanira, eu só queria tirar uma dúvida. Eu sei que a bioética, a bioengenharia, né, agora também tem o biodireito, na verdade, Isso. que se une a esses dois grandes estudos justamente para saber, para fazer, na verdade, investigar as condições de uma administração responsável, né? Quando a gente fala da vida humana, né? Nesse sentido, o direito ele tem acompanhado essa evolução, né? Porque quando a gente mexe com a vida humana, a coisa sobe, né? Eleva, né? Essa preocupação, né? Até que ponto isso é seguro e até que ponto a parte jurídica tem aprofundado esse conhecimento. Que a gente Muito já interessante. tem? Apesar de eu não ser advogado, estou falando aqui do alto da minha sabedoria do segundo para o terceiro período do direito. Sabe Muito tudo. bom. Mas eu estudo essa área desde a perspectiva filosófica e posso responder o seguinte. Uma das definições ou das noções de direito é que o direito estaria embasado em 3 pilares: fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Então, o que nós temos neste caso? O fato é que a tecnologia está mudando as coisas, né? Então, temos a engenharia genética aí presente, a bioengenharia presente, mudando os fatos, ok? Sim. Para que a norma seja alterada, precisa dos valores também. Então, os fatos estão alterados, mas uma lei só muda mesmo se também tiver valores que digam, olha, isso está certo, isso está errado, e isso se torna, então, uma norma, né? E o problema é que nós temos discutido isso muito pouco. Uma das grandes questões hoje em dia, Thaís, para responder essa pergunta e já para dizer que o direito está atrasado com relação a isso, É o que eu imaginava. que não só os fatos estão mudando muito rápido pela aceleração da tecnologia, do avanço tecnológico, mas os valores estão sendo pouco discutidos. Então, nós não conseguimos uma sociedade moralmente pronta para receber estes fatos novos. Sim. Na questão dos valores, nós estamos meio letárgicos, assim, meio dormindo em berço esplêndido, sabe? Enquanto as coisas estão acontecendo, a gente está discutindo isso pouco. É por isso que é importante um espaço como esse, na televisão em Rondônia, para discutir tecnologias de ponta em bioética, para que a nossa sociedade comece a pensar, e aí sim a questão dos valores, se isso vai ser bom ou se isso vai ser mal. Então, a partir dos fatos, da discussão dos valores, é que as normas se estabelecem. Então, num certo sentido, o direito está sempre atrasado. Ele está sempre precisando regulamentar uma coisa que já está acontecendo. Certo. Neste caso específico, está muito atrasado, porque a tecnologia avança numa velocidade muito grande, que a sociedade não consegue pensar, se mobilizar, para a partir daí, então, propor normas específicas para o assunto. Porque assim, eu vejo na bioengenharia, por exemplo, a gente sabe que teve avanços na questão da medicina. Por exemplo, tem estudos nas universidades de São Paulo que tem departamentos justamente só para tratar isso e por um lado bom, porque é na recuperação de membros, né? Isso. Então, por exemplo, tem especialistas hoje na parte inferior, da pessoa que perdeu a perna, teve que amputar. Então, assim, existe Estudo o com lado... células-tronco, toda essa Exatamente. discussão. Então, existe esse estudo, essa preocupação, isso é bom, mas ainda é de nível acadêmico, né? Avançado, mas ainda é de nível acadêmico, mas que mesmo assim o direito e como vai ser controlado esse tipo de medicina, né? Dessa bioengenharia,
de uma forma que venha nos trazer benefícios e não prejuízos daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Então, acho que essa é a preocupação. Mas é um alerta para nós, né? Para o pessoal, para os acadêmicos aí de direito, é uma linha de pesquisa, uma linha de estudo Muito importante que venha contribuir não só com Rondônia, mas com todo o Brasil, com o mundo, né? Então, acho isso Muito bem, importante. obrigado. Muito boa a sua pergunta. Eu adorei essa aula, né? Porque eu acredito que quem está nos Fátima. assistindo também, porque eu fiquei, assim, muito preocupada. Porque aí a gente fala de valores, né? Essa preocupação com os valores da sociedade. E aí você fica imaginando, a gente está muito aquém, nosso pensamento, nosso dia a dia, muito aquém desse avanço tecnológico, né? Eu tenho uma bronca imensa em relação a essa questão das redes sociais, do afastamento do ser humano um do outro. Eu critico muito isso. Aí quando você começa a falar que nós temos essas possibilidades, né, de alteração, de mudança, do como eu quero um ser humano, e isso é real, né? O que é uma rede social em relação a isso? Nada. É por isso né? que este assunto foi um dos mais importantes da história recente da humanidade, mas não recebe da sociedade esta atenção, né? Sim. E talvez proposital, né, professor? Propositalmente a sociedade ela não é chamada, ela não é, né, para fazer esse debate. Quando nós menos esperarmos, a coisa vai estar acontecendo. E aí aquela coisa de que quais serão as consequências disso, a gente não sabe, vai saber já no dia a dia. E também, claro que a gente fica sabendo por cima, mas quando você fala dessa questão de que eu tenho drogas, né, para ficar feliz, eu tenho drogas para ter um desempenho intelectual muito maior. Inclusive, eu quero que você me diga qual é, que eu quero fazer um concurso da Uni aí, quem sabe eu passo. Já vou te responder. Ajuda Isso as é doping, velhinhas. isso é doping. E drogas, para mim, me preocupar mais com outra, essa daí eu achei muito interessante. Porque do jeito que nós estamos, socialmente falando, né, desse distanciamento, de que eu não estou nem aí para o meu vizinho, né, não quero nem saber o que está acontecendo com ele, isso tem que mudar. Né? Eu não sei se é a partir da droga, mas acho que as coisas estão muito complicadas, muito, muito difíceis. Agora, sim, quando você falou da plástica, né? Eu posso melhorar bastante, né? Eu posso colocar aqui, tirar um pouco a minha Tirar uma papadinha aqui, tirar uns quilos daqui e tal. Aumentar os seios ou diminuir. Tirar a barriguinha, né? E lá atrás era no sentido de saúde, bem-estar, né? Agora não, agora a coisa avançou que tem fila aí em determinadas clínicas, tem fila, né? Não é só mulheres não, viu, gente? São homens também. Querendo melhorar, né, a sua plástica, o seu visual. Nada contra também, né? Quem não quer ser, né, o bem-estar, né, a autoestima, ela está muito ligada a isso. E aí, assim, mas o que mais me chamou a atenção de tudo que você falou e que me preocupou profundamente foi essa possibilidade de criar as castas sociais. Né? Então, eu tenho muito recurso, eu quero o meu filho seja extremamente inteligente, né? O biotipo mais lindo que as pessoas, né, que as pessoas vai comprar acreditam. pacotes, Fatinha. Um pacote X. Top 1 tem essas características todas. Premium. Pacote top 2 já não é tão top. Aí tem essas características. Do jeito que você puder e por pagar o seu plano. O basic. O basic, né? Tá certo? E aí fica, aí é o que eu digo, que a tecnologia em relação a essa questão das redes sociais fica no chinelo, porque a partir do momento que eu posso comprar um pacote, um determinado pacote, da forma como eu quero, que nasça, né, meu filho e as minhas próximas gerações, isso é assim uma coisa que eu não consigo nem conceber tanto, sabe? Imaginar, né, isso tudo. Então, mas isso não está tão distante, né? Não, isso não. já é real. 10, 15 anos, meu querido. Né? E essa discussão, com certeza, ela não está permeando muitos cursos dentro das universidades, né? Porque não é só de interesse, por exemplo, dos filósofos ou dos advogados, né? Que com certeza precisam estudar muito e acompanhar esse processo evolutivo, mas também de todos os outros cursos, porque nós lidamos com os seres humanos, né? Eu sou professora
eu vou ser a professora desse aluno que está De qual muito classe, né? De qual acima. top, de qual nível, Então de vai casta. ter que ter também um pacote de professores. Eu quero, olha, você, se bem que quem é que vai querer que seu filho seja professor, né? Só se valorizar muito. Ó, seu filho vai ser professor, então ele tem, o pacote dele é esse, para ser um professor top, para ensinar o top, porque como é que eu vou ensinar um aluno desse? Exatamente. Se eu estou lá no pacote 4, como é que eu vou ensinar um aluno do top do pacote número 1? Isso. Né? Então, tudo isso é uma preocupação que nós temos que ter. Ou esse aluno, essa criança já vai saber, já nascer já com tanta inteligência que ele só passa a vista no livro e já não precisa de ir à escola. Né? Tem tudo isso. Então, São os impactos sociais Isso. decorrentes dessa tecnologia. Então, são essas coisas que eu acabo me preocupando, mas quem sou eu, né, Fatinha? Mas eu acho que é bom o telespectador, a pessoa que está nos assistindo, para ter noção desse debate, dessa discussão. Eu te parabenizo, porque eu sei que você faz um estudo em relação a isso, desde lá do teu mestrado, teu doutorado, né? Então, se dedica a essa temática. E é muito bom, Benito, quando a gente traz o professor para falar sobre isso, e chamar a atenção, né, Thaís? Chamar a atenção da sociedade de que isso está muito do nosso lado, está muito próximo, está bem aqui. Já já isso vai estar acontecendo. E nós, como é que nós ficamos, né? Como é que essa geração que somos nós aí, que eu espero que a gente ainda viva pelo menos mais uns 40 anos, ou mais, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Você falou do tema da vida, né? A tecnologia está tentando acabar com a morte. Então, Transferindo nossa memória para a inteligência artificial. Parece que é loucura, tal. Tem gente investindo dinheiro forte nesse tipo de coisa, né? Isso, e com essa noção também de reposição de peças, né? Então, eu não vou clonar o Benito todo para ir tirando pedacinhos do clone, mas eu vou reconstruir só um fígado. Ou vou reconstruir só aquilo. E os mais interessados, né, professores, acho que vale a pena colocar, são as indústrias de fármacos, né? Porque elas são as reais interessadas em tudo isso. O quanto isso vai impactar... Os donos da tecnologia. Os donos da tecnologia. O quanto isso vai impactar no meu rendimento, né? Porque quanto eu vou vender de remédio, quanto eu não vou vender, o que eu posso produzir para ajudar e contribuir nessa tecnologia. Sim. Mas aí tá, é o seguinte, por exemplo, eu tenho aí os pacotes, como o professor falou, né? Eu tenho os top. Os top não vão adoecer. Essa é o que eu consigo... Mas quanto você teria que pagar? Porque, hoje em dia, qual é o ideal da gente criar filho, né? Eu quero deixar para ele uma educação de qualidade, né? Vou botar numa escola muito importante, tal. Vou deixar aí um carro, uma casa, casinha para ele morar, né? Se ele tiver empregado, já for concurso público, melhor ainda, pronto, né? Essa é a noção de herança. E aí a gente se esforça bastante. Eu não tenho filho ainda, mas os adultos se esforçam bastante. Sabe como é que se esforçam bastante para dar isso para os filhos. A noção de herança pode ser diferente daqui para frente, né? Então eu vou trabalhar bastante na minha vida, não para mandar meu filho para a universidade top, mas vou trabalhar bastante, vou dar quase tudo que eu tenho para garantir um pacote genético dele de qualidade. Né? Enfim, são tantas coisas possíveis de se imaginar. E só para encerrar aqui, Benito, isso tudo tem a ver com qual a nossa posição diante da tecnologia. Tem gente que tem uma posição totalmente contrária, fala, não, tem que permanecer as questões naturais do jeito que são. Tem gente que tem uma perspectiva totalmente positiva, diz, olha, os problemas que vocês estão apontando, que a tecnologia vai trazer, serão resolvidos por mais tecnologia. Então, fiquem tranquilos, a tecnologia nos salvará. E tem aqueles que se colocam numa posição intermediária, dizendo que nós precisamos pensar essas tecnologias com responsabilidade. E do jeito que está, a velocidade está tão grande, que não dá para a gente opinar, participar dessas coisas, né? Não está sendo feito de maneira responsável. Esse é o nosso posicionamento. Desculpa, Benito. Não precisa desculpar não, agora eu vou abrir o meu oratório. Né? Isso aí agora. Eu vou resumir tudo que foi dito de algumas formas aqui. Evoluiu tanto a questão da bioética,
Não, aliás, a bioética não quer dizer Biotecnologia. biotecnologia, porque a bioética é a regulamentação. A bioética é a reflexão sobre isso, e a regulamentação é o biodireito. Né? Tá, mas tá na regulamentação, porque através da bioética nasce o biodireito. Isso. A partir dessas reflexões vem o direito. Vem o direito. Se o direito não tomar uma atitude muito rápida, mas eu acho que não vai tomar, nós vamos caminhar para dentro da normose, que é um termo bonito, as pessoas vão aceitando e as coisas vão mudando conforme são. E o mais forte vai se estabelecendo sobre o mais fraco, desde que o mundo é mundo. Acabou. Por que não é um pensamento derrotista isso é realidade? Ou vocês acham que os grandes centros farmacêuticos não se adaptam rapidinho? Se adaptam. Muda o foco. É verdade. E aí daqui a pouco, aí na sociedade que todos forem top, todos serão top com algum defeito. Aí sempre vai ter. A evolução é a evolução do homem. Até que de repente o homem já despreze o corpo de carne e passa para o sintético. Não sei. Aí pode ter alguma coisa nesse sentido também? Pode. Tanto que Einstein tinha uma frase fantástica. Perguntaram para Einstein como seria a Terceira Guerra Mundial. Ele disse, olha, eu não sei. Mas será a última. Será a última e provavelmente será com paus e pedras. Não, se tiver uma quarta, será com paus e pedras. Se tiver uma quarta, será com paus e pedras. Isso. A próxima será a última e se tiver uma quarta... por acaso estiver errado, a outra será com paus e pedras. Será com paus e pedras. Então a gente pode esperar a Quarta Guerra Mundial mesmo, que é... Aí nós vamos começar do zero, a Terra se reorganiza a cada ciclo de 25.920 anos. Ela se reorganiza. Como é que é isso? Isso é segundo a teoria dos países, esqueci agora, não é nem o Inca nem o Azteca, o do meio, Maia. 25.920. E algumas teorias egípcias também, que é quando o sistema solar faz a volta nas suas casas, né? Então, acabou, gente. Isso aqui vai acontecer com amanhã. Ele continuar pertencendo a Deus. Porque só tens o hoje para resolver a tua vida. Dentro da bioética que ele trouxe para nós aqui, o que você acha que você pode fazer para se atualizar melhor? Observa o que está acontecendo, evita o primeiro gole, tá? E conforme as coisas forem aparecendo na sua vida, vá decidindo com o coração e o bom senso, em nome e por amor daqueles que você gosta. Simples assim, não tem o que ser feito. Professor, eu vou chamar um intervalo comercial no próximo bloco, tá? Nós vamos caminhando já para o fim. O que mais, além da edição genética, está nos apontando a bioética nesse final dos tempos, começo de novo século? Tá bom? Então continue conosco, é jogo rápido, é num A, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio.
Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, professor. E o que tem mais na área de bioética sem ser só edição genética? Que já é tudo, né? Que já Não, imagina muda- nós que nem a Índia. Você vai nascer um Dalit. Exatamente. É, e vai morrer um Dalit. Castas genéticas, aí são Ah, castas mas sociais. né? se eu ganhar Agora, se eu ganhar no esportiva não subo na vida, pronto. pode acreditar que no futuro os caras vão acabar com a desportiva se houver essa possibilidade. Você fez um comentário antes do intervalo interessante, Benito, que tem a ver com a noção de seleção natural, né? Que o Darwin já dizia, olha, os mais fortes, não necessariamente os mais fortes, os que têm mais capacidade de se Adaptação. adaptar, né? Mas a força é uma capacidade de adaptação bastante interessante também, né? Agora, o nosso desafio com a questão da edição genética é que já não será mais uma seleção natural. Já saímos do natural e passamos para o tecnológico. Então, as relações biológicas deixaram de ser naturais e vão passar a ser misturadas com esses elementos tecnológicos. Então, já não será mais uma seleção natural, né? E sim um controle da natureza. Mas gerar aí homens, né? Porque hoje a gente tem muitos homens que matam as mulheres, que batem nas mulheres. De repente, pode também, uma das características que eu espero que insira nesse novo ser humano é que não tenha vontade, nem tenham homens que batam, que matem as mulheres, aí pode ser que melhore um pouco, interessante né? esse teu comentário, a vida aí Fati. das mulheres, né? É interessante esse teu comentário, porque, de fato, há quem coloque na tecnologia a esperança da resolução dos nossos problemas violência, sociais. é um deles, né? E a violência contra as mulheres é um problema importante, sério, precisa ser debatido, mas aqui eu falo, né, desde essa perspectiva de que há muita promessa com a tecnologia. É como se a tecnologia se tornasse um novo Deus. Né? Deus ia nos dar a vida eterna, Deus ia nos dar saúde e felicidade. Agora temos a ciência, né? E é isso que o positivismo, por exemplo, uma corrente filosófica importante, mais ou menos pregava. Né? A sociedade evolui quando deixa de acreditar em Deus, por exemplo, e passa a acreditar na ciência, né? Passa a E é isso tentar que vai resolver ser, os essa problemas a partir da ciência. tecnologia da ciência. Então, são grandes desafios e é muito importante a gente começar a ser treinado a pensar sobre isso. Né? Enfim, ter espaços para isso. Com relação a outros desafios da bioética, nós temos um bem grande, que aqui na Amazônia se destaca ainda mais, que é a nossa relação, não apenas com os outros seres humanos, mas com o resto da natureza. Né? Então, vida também os animais têm, os outros animais, os não humanos têm, as plantas têm. Então, a bioética também tem uma área de dedicação de estudos para a ética ambiental. Né? E aí todas essas nossas discussões de até que ponto é válido eu usar todos os recursos naturais, deixar um planeta extremamente modificado, piorado para as próximas gerações. E parece que não, mas é uma discussão fundamental. Está no centro das grandes discussões internacionais hoje. Né? Há quem esteja dizendo que é tudo uma grande mentira e tal, e não sei o quê. Enfim, as discussões econômicas envolvidas nas discussões tecnológicas. Né? Tem gente hoje em dia dizendo não, que todos os estudos dos cientistas do mundo todo, que já mostraram, remostraram e mostraram de novo que o homem tem impactos no meio ambiente, por questões econômicas estão sendo
questionadas. Está falando, não, isso aí é mentira, isso aí é coisa de ONG, taranararara. Agora, isso tem impacto no futuro. Não é um impacto para mim, para você, para nós, né? E aí a discussão da responsabilidade de novo. Até que ponto você e eu temos responsabilidades com as gerações futuras? E posso te dizer, parece que é uma resposta fácil, mas tem gente que diz, eu não tenho responsabilidade nenhuma com as gerações futuras. Aliás, as gerações futuras nem existem. Não, as gerações futuras são uma ideia. Por que é que eu vou deixar de ganhar dinheiro por causa de uma ideia, de coisas que nem existem? Desculpa. E mais ainda, nas questões políticas, as gerações futuras não votam. Então, quem é que defende, numa democracia, os interesses das gerações futuras? Se eu chegar aqui hoje e disser, olha, sou candidato a presidente da República e a minha bandeira é ser responsável com as gerações futuras e eu vou, então, fazer uma série de medidas para preservar o meio ambiente e a nossa economia vai diminuir de força. Você acha que eu vou ser eleito? Nunca. Tá certo? Então, quem é que defende na política as gerações futuras? E aí é uma questão, a democracia tem um problema. É importante a gente falar que a democracia tem problemas. E um dos problemas é esse, porque para se eleger você precisa de votos. E se a sociedade não estiver... se você não contemplar os desejos e anseios da sociedade atual... Isso. E se a sociedade atual for muito imediatista, como é o caso... Não tem como eleger gente que se preocupe de fato e tome medidas de fato para as próximas gerações não ser tão afetadas. O meu comentário era uma coisinha assim, muito básica, que uma vez um amigo meu falou para mim assim, a gente fala tanto de se preocupar com a geração futura, que eu tenho que guardar, que eu não posso usar tanta água, isso e isso. Aí eu tomo um banho rápido no meu chuveiro e o cara tem uma piscina na casa dele, usa ali aquele mondaréu de água, semana que vem ele já joga aquela água fora. Então, assim, as pessoas ficam com esse pensamento. Eu faço já que o outro não é responsável, eu também não serei. Eu também não. Por que eu tenho que ser? Né? Que bom isso, né? Que posição ética fantástica. Parabéns para quem é assim, né? Já que o outro não faz, também não vou fazer. Isso, e aí as gerações futuras... Que gerações futuras. Deixa pra lá, nem tenho filho. Para que eu tenho que me preocupar limitar, com isso? Tá, eu vou chamar um pequeno parlatório, tá, Eudes? Parlatório pequeno. E nossos companheiros do Instituto de Olhos, o Instituto de Olhos Veloso, tá? E quando eu voltar para nós concluir, você vai só, em poucas palavras, me dizer o que você acha que vai nos surpreender mais ainda nos próximos tempos em cima da bioética. Tá bom, querido? Achou o parlatório? Então tá, pode soltar. Você sabe que são lentes intraoculares premium? Já ouviu falar? Ainda não? Pois é, muita gente tem essas dúvidas e no quadro Doutores da Visão de hoje nós vamos tirar essas dúvidas suas e das pessoas que nos procuram. Quanto tempo você usa óculos? Eu uso há 43 anos, então em 6 anos. Mais de 8 anos. Você tem vontade de deixar de usar óculos? Muita vontade. Muita. Já foi atrás? Não. Deixar de usar óculos é bom. Você já conhece as lentes intraoculares premium? Já ouvi falar. Minha mãe tem 80 anos, ela fez a cirurgia e hoje ela lê melhor do que eu. Eu preciso do óculos, minha mãe não. Bom, realmente as lentes premium intraoculares, elas são indicadas para as pessoas que já passaram dos 50 anos. Às vezes a gente opera pessoas bem jovens com a catarata, mas as lentes intraoculares premiums, o que elas fazem? A gente consegue corrigir a catarata e o uso do óculos. O que é a lente intraocular? Lente intraocular é uma lente que a gente substitui um órgão que a gente nasce com ele, que é o cristalino. Com o tempo, a gente vai envelhecendo e a visão começa a aparecer como se tivesse uma fumacinha. Essa fumacinha é chamada de catarata. A gente tira ela e implanta a lente dentro do olho. Que a pessoa que já usa óculos faz essa cirurgia e começa a usar essa lente e não tem necessidade do óculos. Exatamente. A lente premium você usa quando você opera. Nós temos a bifocal. A bifocal, ela dá visão para longe e para perto. A trifocal, ela dá visão para longe, para perto e para visão intermediária. Ela tem a
bifocal ou atrifocal tórica. Esses pontinhos eles corrigem o astigmatismo. As lentes premium monofocais, asféricas, que elas corrigem grau ou para longe ou só para perto, ou faz um olho para longe, um olho para perto. E a gente corrige com essas lentes todos os graus que existem no olho. Tem que limpar, né? De vez em quando fazer o laser nela para limpar, né? Sim, existe, se faz uma vez, não é? Tenho que fazer limpezas constantes e frequentes da lente, não. A lente não tem manutenção e se ocorrer a opacificação da cápsula, se faz um laser, que é um procedimento extremamente rápido e que não tem nada a ver com a lente. Tirou suas dúvidas aí sobre as lentes intraoculares premium? Mas você tem mais alguma dúvida? Faz o seguinte, pega o seu celular e mande um vídeo aqui para nós com as suas perguntas. 99252-3700. Até a próxima! Vamos lá, professor. Nesses 3 minutos e meio que nos falta, tá? O que ainda pode ser que me surpreenda no campo da bioética para 2019? É difícil de responder isso, Benito, porque são várias frentes que estão prometendo muita Um cachorro coisa. com 2 cabeças. Isso não é tão complicado. Né? Não, até porque nasce, né? Não, os grandes desafios são esses que nós apresentamos. Agora, tem um elemento a mais, e você tocou no fator, na normose, né? Que essa busca da normalidade, de querer enquadrar todo mundo na mesma coisa. Agora, como temos essas tecnologias avançadas, uso de certas substâncias químicas, como a gente estava colocando, engenharia, genética, tarará, temos também um crescimento da possibilidade de controle da população por meio dos controles eletrônicos, né? Nós achamos que estamos muito bem, agora mais independentes, coisa nenhuma, isso aqui não nos tornou mais independentes. Nós somos mais controlados e a possibilidade de um controle forte a partir do controle dos nossos dados é algo alarmante. Há quem diga que estamos caminhando para um grande Big Brother, né? Em que todos estamos e seremos vigiados, e aí, se você pisa um pouquinho 1984. Fora, exatamente, né? Vai ser 2034, entendeu? 50 aninhos Orson depois. Welles. Essas perspectivas que já eram abordadas em obras literárias, né, chamada utopia negativa, como o exemplo que você colocou, se tornam cada vez mais reais. Então, daí a importância para que isso não chegue a pontos alarmantes, que a sociedade tem acesso a essa discussão, e é por isso que eu agradeço, então, o seu espaço, a gentileza do espaço e as perguntas aqui, a conversa com as minhas colegas, e já quero também aproveitar, me despedir de você de casa, e hoje, de maneira especial, mandar um grande beijo para minha irmã, a doutora Josilene Lopes Detone, doutora em Ciências Médicas pela USP, que está fazendo aniversário hoje. Não vou falar em rede estadual a idade, mas é uma moça nova, com muito futuro pela frente. Um beijo para você e um beijo para todos que nos acompanham em todo o estado de Rondônia, aqui no Conteúdo Amazônia. Muito obrigado. Concluindo, Thaís. Eu agradeço a vocês de casa por nos acompanhar, por nos assistir mais uma vez. Professor, muito obrigada aí pela palestra quase, né? Para todo o nosso estado. Eu acho que é um debate importante, que a gente tem que discutir, temos que trazer mais vezes e fortalecer, né? Acho que as universidades também têm esse papel fundamental de fazer esses debates, essas discussões, que a Unir seja a primeira, né? E muito obrigada e até a próxima. Eu quero parabenizar o professor Joseni pelo belíssimo debate e trazer esse tema da bioética para todos nós, né? Não só para nós aqui da bancada, mas para quem nos assiste. É muito interessante, muito importante a gente, né, aprender um pouco, entender como é que está aí o avanço da tecnologia no mundo e não está distante de nós, né? Parabenizar por isso, pelo conhecimento,
E Obrigado, dizer mais Fatinha. uma vez que a universidade ganha com a sua participação, sua presença enquanto servidor daquela instituição tão importante. E você de casa, um abraço e muito obrigado por mais um dia estar conosco no programa Conteúdo Amazônia. Valeu. Tamo junto, tá bom? Obrigado, obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.